Fábio, alguém na nossa interativa botou há pouco, você deve ter acompanhado, né? Pô, foi ver um filme e a coisa já mudou. E tem sido assim, hoje tá datando uma semana do atentado contra o Trump. Aí nós já temos um fato novo. Esse fato novo, ele não vai ser o último grande acontecimento, porque as eleições ainda estão por recomeçar, né? As coisas vão reacender turbinas, os democratas vão se reunir, os democratas vão buscar o seu nome de consenso, os democratas vão escolher o vice. Se a gente fechar aqui a Câmara, eu quero te ouvir sobre isso, aí tem que buscar o vice e uma estratégia para, de fato, não só trocar a peça que vai perder, mas que, de fato, possa virar o jogo. Como é que você vê o andamento dos próximos dias após essa decisão, que já era esperada, mas que, inegavelmente, nos pega, vamos dizer assim, não de surpresa, mas nos pega de alguma forma? Exato, eu acho que essa renúncia do Biden ela é um pouco inevitável, né? Eu comentei aí nas redes sociais que o Biden estava jogando um jogo que ele não podia vencer, porque ele sempre foi uma pessoa com problemas de articulação no que se refere à capacidade de expressão. Ele nunca foi um grande jogador, por exemplo, como o Obama, né? Uhum. E a gente sabe, inclusive, isso já foi tema de cobertura da imprensa nos Estados Unidos, que ele tem, eu acho que é uma dislexia mesmo de fala. Então, às vezes, a cabeça dele está pensando numa velocidade, mas a fala não acompanha e ele comete aí algumas confusões na hora de se expressar, né? Eu sempre lembrei que quando o Biden foi candidato, nessa eleição que ele venceu, um dos temas ali muito recorrentes era a pandemia, e ele fazia confusões toda hora com relação ao número de mortos, né? Aí ele se retificava. Então ele já tem uma pessoa que não é um grande orador, né? Que tem já esses problemas de expressão. E aí ele ia ser medido na campanha pela capacidade de se expressar e se esperava dele que fosse alguém que não cometesse nenhum tipo de falha, né? Então era um jogo perdido. Toda semana, se ele continuasse na campanha, toda semana ia haver um evento em que ele ia fazer uma fala, ele ia cometer isso que chamam de gafe, né? E isso ia ser o tema. Então, um candidato que não ia conseguir decolar, porque ele ia ser problematizado o tempo todo, né? E acho que o establishment do Partido Democrata percebeu isso, e também existia um receio muito grande de que uma má performance do Biden pudesse impactar nas eleições para o Congresso americano, né? Porque hoje, quando você olha algumas pesquisas de opinião, existe um descolamento entre o desempenho dos candidatos e o desempenho do Biden, dos candidatos a governador, por exemplo. Então, o receio era de que uma má performance do Biden contaminasse esses candidatos a governador, mas também ao Congresso. E o Partido Democrata, então, sofresse uma derrota que fosse acachapante, porque ele ia perder a presidência e possivelmente também ia perder o controle do Congresso. Então, por isso, havia uma pressão muito grande contra ele, para que ele renunciasse, né? Já havia nos bastidores personalidades importantes do Partido Democrata dizendo que ele tinha que renunciar. A expectativa é de que, se ele não fizesse isso esse fim de semana, essas personalidades começariam a vir a público e falar, né, que ele não poderia mais ser o candidato. E aí ia ficar uma situação muito delicada para ele. Então, esse fim de semana já era um pouco esperado que ele fosse renunciar, né? E agora ele entra nessa fase justamente que vocês falaram. A gente pode falar um pouco sobre isso, quem deve ser o candidato ou a candidata, quem pode ser vice. Mas também existe toda uma forma como esse processo vai se relacionar com no contexto da disputa contra o Trump, né? E quais os impactos que isso vai ter nessa disputa. Estou à disposição aqui com vocês para conversar sobre esses temas. Muito bom. Tem alguns fatores para a gente levar em consideração também, né? Claro que tudo está muito incipiente ainda, mas a gente fala da renúncia, mas não é uma renúncia, é uma desistência de candidatura, em que pese ele ainda tem meio ano para governar. Mas é um episódio bastante atípico. Como é que fica o governo de um presidente que foi deslegitimado na sua capacidade de representar uma nova governança? Ele se fragiliza internacionalmente, internamente também ele vai estar tendo que representar um lado na campanha, porque, afinal de contas, ele vai ser o governo, e cada vez que Trump quiser atacar o candidato que for, seja Kamala Harris, seja quem for, vai atacar o governo, né? Então, como é que fica o Biden nessa situação a partir de agora, Fábio? Essa é uma boa questão, Suma. Eu começaria dizendo assim, que eu usei o termo renúncia, né? Não renúncia ao cargo que ele ocupa, mas renúncia à condição que ele tinha de vencedor das primárias, que foi o que ele foi de fato. Né? Então, ele renunciando a essa possibilidade de ser o nominee da convenção, aí é que se abre esse processo, né? Mas a gente até já viu aí que tem algumas manifestações, né, de republicanos dizendo que, então agora, como ele demonstrou ser alguém que não está em condições, né, de concorrer, ele também não deve estar em condições de continuar governando. Essa é uma forma que o Partido Republicano se posiciona para tentar administrar um pouco o choque que vai ser essa troca para a disputa que eles estavam envolvidos. Porque eles já tinham um discurso muito fechado em relação ao Biden, né? E agora eles perdem aqueles trunfos todos que eles tinham, de dizer que o Biden era alguém que estava fora das suas capacidades cognitivas, estava com uma idade muito avançada, e essas coisas, inclusive, algumas delas acabam tendo uma inversão. Então, por exemplo, essa questão da idade,
Agora quem é o candidato com idade avançada é o Trump. Né? Então, Parece que o jogo virou, não é mesmo? Se o Biden não podia concorrer porque ele tinha 80, e aí o Trump pode concorrer tendo 78, né, que ele tem, não vai ele, então, daqui 4 anos está numa condição aí em que ele não vai estar bem para governar, né? Então eles vão ter que administrar isso. Eu acho que esse barulho que se faz agora em relação à presença do Biden na presidência é um pouco uma tentativa do Partido Republicano de ganhar tempo. É claro que são farpas políticas que também ferem, né, os democratas. Então o Biden vai ter que se defender e os democratas vão ter que defender o Biden também, né? E isso deve tomar aí também a próxima semana, junto com esse processo de decisão sobre quem é que vai ser o sucessor ou a sucessora do Biden no caminho, na trajetória aí para a convenção.